Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Flávio, da Igreja do Evangelho Simples. Essa é a videoaula 12 e hoje nós vamos falar do capítulo 7 do livro de Apocalipse, página 24 da apostila. O capítulo 7 apresenta a primeira passagem parentética do livro de Apocalipse. Uma passagem parentética é um parêntese dentro da narrativa da abertura dos selos, das trombetas, das taças, interrompe um pouquinho a sequência, como se João abrisse um parênteses para colocar uma outra narrativa, para colocar uma outra visão. Então, ao todo, no livro de Apocalipse, são 6 passagens parentéticas, ou seja, 6 passagens que interrompem um pouquinho a narrativa e a sequência do livro selado. Na passagem parentética do capítulo 7, nós vemos 2 grupos de redimidos, um grupo de judeus e outro grupo de gentios, o grupo de judeus na terra e o grupo de gentios no céu. A quantidade de judeus ela é bem definida, conforme nós podemos ver no versículo 4. Então, ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, como vocês podem ver, esse primeiro grupo, João vê uma quantidade bem definida de 144.000 judeus, são os selados, são os salvos, preservados na terra durante a grande tribulação para testemunharem a Cristo. Eles vão, na verdade, substituir a igreja que já vai a essa altura ter sido arrebatada conforme a linha de raciocínio e a tese dispensacionalista. Uma curiosidade que vocês podem observar entre os versos 5 e 8 é a forma como João descreve as 12 tribos de Israel, uma forma bem diferente da narrativa do Antigo Testamento. João, ele subtrai, ele tira a tribo de Dan e de Efraim, que teve um histórico de idolatria, um histórico de imoralidade, e coloca as tribos de José e de Levi, tribos que não eram contadas nas narrativas do Antigo Testamento. Não se sabe por que João relata as 12 tribos dessa forma. Bem, aquele grupo que nós denominamos pós-tribulacionistas, ou seja, não tem a visão dispensacionalista, não creem que a igreja vai ter sido arrebatada antes da grande tribulação, creem que a igreja vai passar. Eles consideram essa narrativa dos 144.000 como um número simbólico que representa todos os redimidos, todos os selados, todos os salvos de todos os tempos. Para eles, isso aqui é uma visão simbólica e aqui não estaria se referindo ao Israel físico, e sim ao Israel espiritual. Com todo respeito, nós já falamos sobre isso na aula anterior, na aula 11, nós demos uma explicação bastante detalhada a respeito da visão dispensacionalista, não cabe aqui repetir, mas eu tenho muita dificuldade de interpretar dessa forma, que seria um número simbólico de todos os crentes. Pelo simples motivo de que a partir do versículo 9, ele fala da visão dos glorificados. João cita uma grande multidão de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Então aqui fica claro que João está falando de grupos diferentes. Primeiro ele fala dos 144.000, que claramente são os judeus, e depois ele fala de uma outra grande multidão. O verso 9 diz assim: depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Pula para o verso 13. Está escrito assim: um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Bem, meus irmãos, conforme a visão pós-tribulacionista, todo mundo sabe
que eles dizem que aqui é uma referência à igreja, que a igreja estaria sendo martirizada, sofrendo na grande tribulação. Eu, sinceramente, não vejo muito sentido nisso, da igreja passar pela tribulação. Isso já foi explicado, isso aí é um tempo que Deus vai tratar com o povo de Israel, com a nação de Israel, com Jerusalém, com a cidade de Jerusalém, conforme o objetivo da visão de Daniel, das 70 semanas, tudo isso já foi explicado. Bom, mas os pós-tribulacionistas insistem em dizer que isso aqui é uma referência à igreja. Não, é na visão dispensacionalista, na visão pré-tribulacionista, que é aquela da maioria dos evangélicos, aquela que nós comungamos dessa mesma visão. Esse grupo, essa grande multidão, é a mesma multidão do capítulo anterior, do verso 9, do quinto selo. E no quinto selo fala bem claro que João viu debaixo do altar mortos por causa da palavra de Deus, ou seja, essa multidão não era uma multidão que estava congregando aqui tranquilamente, não, era uma multidão de mártires, mortos. Mortos por quê? Porque simplesmente se recusaram a adorar e a seguir o anticristo, a besta. É dessa grande multidão. Então, não está falando da igreja atual, está falando de um grupo de remanescentes não judeus, gentios, porque dos judeus, João já falou antes, são os 144 mil. Aqui está falando de um grupo de gentios, de todas as línguas, povos e nações, dos remanescentes. Agora eu quero fazer uma colocação em relação a esse número, a essa grande multidão. Porque quando a gente fala de arrebatamento, todo mundo pensa que essa igreja de hoje, o que nós chamamos de igreja de hoje, que essa igreja toda vai subir para o arrebatamento. Isso é um ledo engano. Jesus ele esclareceu muito bem que a porta era estreita, que o caminho era apertado. Certa vez perguntaram para Jesus, Senhor, muitos serão salvos? Jesus foi bem claro em dizer que poucos seriam salvos. Então, irmãos, no caminho apertado, na porta estreita, poucos vão entrar. Então, essa visão que nós temos, né, que a igreja toda vai subir, isso que a gente chama institucionalmente de igreja, nós estamos muito equivocados se pensarmos assim. Aqui no Brasil, o IBGE estima que os evangélicos, só os evangélicos, eu não estou nem falando de católicos, evangélicos são 42 milhões de evangélicos. Vocês acham que 42 milhões vão subir no arrebatamento desses frequentadores de igreja? Quantos desses vocês acham que vão subir? A metade? Um terço? A 10ª parte? Irmãos, eu ouso a dizer que uma minoria desses 42 milhões de frequentadores da igreja não vão subir, porque para a salvação é necessário uma vida íntegra, uma vida de santidade. E eu, com muita tristeza, eu não gostaria de estar dizendo isso aqui numa aula. Alguns vão me criticar, dizendo que eu sou pessimista, enfim, que eu estou falando, mas eu creio que eu estou falando uma coisa real. Irmãos, eu nunca vi uma geração de evangélicos tão fraca, uma geração de evangélicos tão sem conhecimento da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Outro dia eu fui falar com uma irmã que se dizia espiritual e etc. e tal, e eu pedi para a irmã abrir no livro de Deuteronômio, e ela foi no Novo Testamento, abrir Deuteronômio. Aí você vai falar, mas isso aí é uma irmã. Não, isso é a realidade da grande maioria desses 42 milhões que se dizem evangélicos, não conhecem a Bíblia, não conhecem Jesus, não conhecem a doutrina. Não tem uma vida de santidade. Outro dia eu estava conversando com uma adolescente de uma igreja que falava para mim, pastor, lá na minha igreja, todos os jovens da minha idade já transam com as suas namoradas. Irmãos, vamos olhar as coisas como elas são, não vamos tapar o sol com a peneira. Essa tem sido a realidade da igreja na atualidade, né? A quantidade de casais separados, de divórcios no meio evangélico, bate recorde. A quantidade é muito comum hoje em dia, o que não era 30, 40 anos atrás, que o evangélico, o crente, já esteja no terceiro, no quarto casamento, pastores no terceiro casamento. A gente está vivendo isso. Está vivendo uma mundanização da igreja, todo mundo se diz evangélico, irmãos, mas não é bem assim. Se nós formos ler a Bíblia com muita honestidade,
nós vamos ver que uma vida consagrada, uma vida de santidade, é bem diferente do que aquela que a maioria tem vivido. Então, não adianta a gente se iludir e falar, a igreja vai subir no arrebatamento. Essa igreja que a gente chama de igreja, ela não vai subir, né? Toda. A minoria vai subir. Deus vai pegar a minoria, aqueles que estão caminhando em santidade, no caminho estreito, na porta estreita, aqueles que estão vivendo de uma forma resignada. Agora essa crise do coronavírus vem denunciar isso. A quantidade de crentes desesperados, crentes apavorados, em pânico, com medo de morrer. Irmãos, se esse fosse o sentimento da igreja primitiva, nós não teríamos nem a Bíblia, nós não saberíamos quem é Jesus hoje. Se nós estamos aqui, é por causa de homens e mulheres mártires que deram a própria vida. Aí eu te pergunto, a igreja de hoje está pronta para dar a própria vida? A igreja de hoje está pronta? De maneira nenhuma, irmãos. A quantidade de pregadores que deturpam a palavra, falsos profetas, heresias, doutrinas ensinadas de forma distorcida. Irmãos, está feia a coisa. Nunca uma geração de crente foi tão fraca, tão desprovida de vida, de santidade, de vida coerente com a palavra. Nunca nós tivemos líderes tão despreparados para liderar o rebanho de Deus. É uma crítica, se a gente tem que cortar na carne, não adianta tapar o sol com a peneira. Aí a gente vai achar que essa igreja vai subir. Essa igreja não vai subir. Esse CNPJ, sabe, essa instituição chamada igreja hoje não vai subir. A minoria vai subir. Quem vai restar, irmãos? Vai restar o filho do crente piedoso, né, que transava com a namorada. Vai restar a filha do crente piedoso, que tinha uma vida de espiritualidade morna. O que Jesus falou do morno para a igreja de Laodiceia? O morno eu vomito, né? De maneira nenhuma esse morno vai ser arrebatado. Quem é morno não vai ser arrebatado, irmãos. Só vai ser arrebatado quem é quente no Senhor. Aí aquele filho do crente piedoso, aquele pai, aquela mãe que estão brincando com o evangelho, aquelas pessoas que não priorizam o reino, outros, aqueles que não dão frutos. Em João capítulo 15, Jesus fala claramente, a árvore que não der fruto vai ser cortada. Não adianta, eu oro, eu leio a palavra, eu vou na igreja de vez em quando, eu frequento, mas eu tenho fruto. Quem você está? Quais são os filhos na fé que você está gerando? Quantas pessoas você ganhou para Jesus no último ano? Nos 2 últimos anos? Nos 3 últimos anos? Nos 5 últimos anos? Nos 10 últimos anos? Quais são os filhos na fé? Você tem multiplicado no reino? Você tem feito discípulos para Jesus? Jesus fala que quem não dá fruto vai ser cortado. E tem um monte de gente que não dá fruto que acha que vai para o céu, vai para o arrebatamento. Aí vai chegar lá no tribunal de Cristo, antes da ceia, da grande ceia do Senhor, das bodas do Cordeiro, no tribunal de Cristo, que não é um tribunal de salvação, é um tribunal de distribuição de galardões, e a pessoa vai querer receber galardão. Galardão de quê? Eu quero receber galardão porque eu frequentava a igreja direitinho, não faltava um culto, eu era o baterista da igreja, eu era o guitarrista, eu cantava no louvor, mas e daí? Eu dava aula para as crianças do departamento infantil, e daí? Quantas você ganhou para Jesus? Essa é a reflexão, irmãos. Pastor, mas por que você está dizendo tudo isso? O que tem a ver com a aula? Tem a ver com a aula que, vamos supor, didaticamente, que 10% do que a gente chama de igreja hoje vai ser arrebatado. E 90% do que a igreja, que nós chamamos de igreja hoje, vai ficar para a grande tribulação. Aí faz sentido dizer que a igreja vai passar. Eu tô fazendo até um jogo de palavras, uma brincadeira, né? Aí eu me torno pós-tribulacionista, sim. Né? A igreja vai passar? Vai. Quem é que vai passar? Esses 90% que brincaram com o evangelho. Esses 90%, incluindo muitos pastores, muitos líderes, que brincaram com o evangelho, vão ficar. Aí agora, olha o versículo 9 que você acabou de ler. Dessa grande multidão. Quem são esses? São esses que brincaram, que tinha uma vida mais ou menos. Eu não estou dizendo que tinha uma vida de pecado, uma vida de devassa. Não, não precisa disso não para não entrar no céu. Basta ter uma vida morna. Esses que tinham uma vida mais ou menos, sem fruto, vão se dar conta. Aí, uma parte desses daí não tem jeito mesmo. Não se converteram e não vão se converter e vão aderir ao anticristo ou vão morrer sem se converter. Agora, uma boa parte desses que nós chamamos de igreja hoje,
vão se dar conta. Aí é o filho do crente que não quer levar a sério, a filha, o marido, a esposa, que a esposa foi, o marido ficou, né? Os pais foram, o filho ficou. Aí eles vão levar a sério, eles vão lembrar. Aí esse vídeo do pastor Flávio, né? É bom gravar a aula em vídeo por isso. Eu não sei quanto tempo, quando é que vai acontecer o arrebatamento, eu não sei quanto tempo o meu vídeo vai ficar no YouTube, mas é possível, eu quero falar para você que vai ver o meu vídeo daqui a 30 anos, daqui a 50 anos. De repente você vai estar vendo esse meu vídeo e você vai estar lembrando dessa aula chorando, porque o anticristo vai estar na tua cola para te matar. E você vai estar lembrando, e aí você, o pastor Flávio tinha razão, eu não subi no arrebatamento, fiquei. Aí, meu irmão, não adianta você ir lá na frente, levantar a mãozinha, dizer que vai entrar na classe de batismo, né, para aprender a Bíblia. Aí ou você morre ou você vive. Ou morre por Cristo, ou você vive do lado do anticristo e vai para o inferno. É isso aí. Agora, alguns vão optar por viver com Cristo, são os remanescentes. Aí esse sim, que vem da grande tribulação, tem vestiduras brancas, é mais uma chance que Deus vai dar. Aí vira aquela pessoa hoje acomodada e diz, pastor, então é melhor já que eu vou ter uma segunda chance, eu vou para a grande tribulação. Meu irmão, você não sabe o que você está dizendo. Continua acompanhando essas aulas de Apocalipse comigo. Continua. A gente só está na abertura dos selos. Daqui a pouco vai abrir a trombeta, daqui a pouco vai derramar as taças e você não queira estar aqui na grande tribulação. Você não sabe o que você está falando. Então, se converte logo, enquanto a palavra é pregada, enquanto é no amor, porque quando não é no amor vai ser na dor. Não queira passar a dor de viver na grande tribulação. Se você voltar atrás no capítulo 6, você vai ver que aquele grupo sofria e dizia a Deus, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue derramado? Então é assim, meus irmãos. Vai ter um grupo de remanescentes, sim, né? Mas não vai ser molezinha, não. Vai ser à custa da própria vida. É muito bonito, no versículo 10, eles entoam uma adoração a Deus que virou um cântico hoje. Eu vou cantar aqui para vocês, vou cantar a palavra. Não há uma canção tão bíblica como essa que eu vou cantar agora, a partir do verso 10. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Pula para o versículo 12. E o louvor, e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, seja o nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, essa é a canção mais bíblica que eu conheço. Nós acabamos de cantar os versos 10 e 12 do capítulo 7 de Apocalipse. Que coisa linda! São aqueles remanescentes que vão dar a própria vida e vão se arrepender por causa de Jesus. Não vão se dobrar ao anticristo. Bem, meus irmãos, essa é a aula de hoje. Sim, eu estava esquecendo de ressaltar o verso 16 e 17. Olha que promessa linda. 16, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Que coisa linda, meu Deus! Que coisa linda, meus irmãos, aqui, que promessa maravilhosa da parte de Deus. Vai haver um tempo que Deus vai enxugar toda lágrima, que ninguém vai ter mais sede, nem mais fome e nem mais sofrimento. Esse dia ainda não veio, mas esse dia ainda vai chegar. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, curte aí no nosso canal, ative o sininho, convide um amigo para assistir a aula. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida.